Pastor Cleves e pastora Vanessa são pastores na segunda igreja batista de Palmas. O pastor deles é o pastor Valmir Andrade, um amigo meu. Já preguei lá umas 4, 5, 6 vezes, eu já perdi as contas, quantas vezes? Muitas vezes, a convite deles. Ficamos amigos, fomos para Israel juntos uma vez, eu e o pastor Valmir, e a gente criou então esse laço de amizade, essa aliança de amor. Eu queria muito, muito, muito que você que já viveu algum tempo na sua vida, em algum desses movimentos de células, ou de pequenos grupos, que você desarmasse seu coração. Algumas pessoas são feridas dentro de igreja. São feridas. Ah, pastor, eu já vi essa história. Não viu. Eu já tive uma experiência triste com células e tive uma experiência muito feliz com células. Então eu queria só isso, que hoje de manhã você pegasse suas armas, sabe suas armas? Deixa lá fora. Seus escudos, seus capacetes, as suas proteções, deixa lá fora e deixa Deus falar com você. Amém? Eu vou orar por eles e depois ele apresenta a Vanessa melhor, fala da sua filhinha Aninha e do Samuel. Pai querido, mais uma vez nós colocamos os nossos ouvidos, Pai, atentos e disponíveis para ouvir a sua voz. Mas pedimos que o teu Espírito comunique também ao nosso coração, Pai. Quebra toda fortaleza em nossa mente. Desativa, Pai, aquilo que nós temos de preconceitos. E enche o nosso coração, Pai, com a tua palavra, com as verdades que vêm do teu trono, que são derramadas em nós. Usa a vida do Cleves e nós concordamos aqui na terra que a partir de agora ele é boca do Senhor para o teu povo. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Lobo. Obrigado, pastora Fabíola. Obrigado a toda a equipe. Essa é minha esposa, Vanessa. Ela é educadora lá na igreja, está cuidando de toda a parte do ensino da igreja, cuida do nosso seminário, né? Já fomos pastores de rede, né? E agora estamos vivendo esse novo tempo. Eu estou pastoreando os pastores de rede da igreja e a Vanessa cuidando de toda a parte do ensino. Mas aí como a gente não dá conta de ficar sem o negócio, pastor, voltamos a liderar novamente um pequeno grupo, começamos do zero, estamos lá, se eles estiverem aí online, um abraço para todos, sexta-feira que vem nós estamos juntos no mesmo horário, com o mesmo churrasco, tá bom? E nós somos casados há 14 anos, temos o Samuel e a Ana, duas preciosidades que, assim como foi dito aqui pela pastora Fabíola, nos foi presenteado pelo Senhor para cuidar por um tempo, porque eles vão ser lançados como flechas, em nome de Jesus serão pastores, missionária, pastora, enfim, o que Deus quiser para a vida deles, a vida do Samuel e da Ana é do Senhor, não é minha e nem da Vanessa, só estamos dando uma cuidada aqui para que eles possam seguir o caminho deles. E nós estamos lá na Cibapa, a Vanessa desde 94 e eu desde 95, quando a igreja ainda era bem pequenininha, tinha 60 membros ali, e ali crescemos, ali fomos edificados e ali nos tornamos pastores. Amém? Obrigado, esposa. Eu não sou ninguém sem essa mulher. Tá, e nas horas vagas, gente, ela é concursada da prefeitura e a prefeitura paga o salário dela para ela servir o Senhor. Amém? Sem ser delicado, mas eu esqueci de um detalhe. Ele é pastor da maior igreja batista do norte do país. Então, ouça, a gente tem muito que aprender com eles, muito que aprender. A gente tem muito que ser humilde aqui e dizer que o nosso coração está pronto para aprender. Obrigado, pastor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar em Curitiba. Temos uma história aqui, né? A Vanessa é sobrinha do pastor Samuel Mitch, né? Então, eu tenho um Samuel Mitch também lá em casa, e eu sonho que um dia ele seja assim como o tio-avô dele, né? Que ele seja uma bênção, que ele faça parte de histórias como uma igreja como essa, né? Que ele plante igrejas pelo Brasil e pelo mundo, né? Já estamos providenciando a cidadania estoniana dele, porque quem sabe ele vai lá abrir igreja, cuidar da vida dele para lá, tá bom? É uma bênção. Eu queria aqui um microfone para o pastor Lobo, ele vai me ajudar na leitura dos versículos. A minha terra é muito quente, mas muito quente mesmo. E eu cheguei aqui, eu estranhei o clima. Apesar de gostar muito do frio,
As minhas férias todas são no frio. Eu já passo calor o ano inteiro, então tirar férias, vamos para o frio, né? Vamos para a Serra Catarinense, vamos para a Serra Gaúcha, Paranaense, enfim. Eu queria falar com vocês hoje sobre a decisão de avançar para o seu destino divino. Vocês têm um destino. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é o céu. E eu tenho percebido que as coisas dessa vida têm tomado conta da nossa agenda, têm tomado conta das nossas preocupações, do nosso coração, da nossa mente, e isso tem feito com que, como eu falei ontem, que a coisa principal não seja a coisa principal, né? Porque estamos preocupados sim com as finanças, e em nome de Jesus você vai fazer o curso e você vai ser curado na área das finanças. Beba água, obrigado gente, vou beber. Nós estamos preocupados com a educação dos nossos filhos, nós estamos preocupados se o dinheiro vai dar para pagar a escola, nós estamos preocupados em nos formar, estamos preocupados em melhorar a nossa condição financeira. E é engraçado porque um dia desse eu estava na casa de uns discípulos, fazendo um discipulado lá com eles, e eles estão quase mudando para um novo apartamento. E aí a esposa, a Jéssica, estava falando que, nossa, eu queria tanto botar um papel de parede diferente aqui, botar um ar-condicionado na sala. Ar-condicionado na sala lá em Palmas, gente, não é artigo de luxo, é necessidade mesmo, entendeu? Porque senão é padecer mesmo. Então, vontade de colocar um ar-condicionado na sala, de trocar o sofá. Mas aí eu penso, eu estou mudando, logo eu vou mudar para outra casa, então não vou arrumar esse apartamento. Aí logo nós fizemos a analogia lá juntos, né? É mesmo, né? Então por que a gente se prende tanto às coisas daqui dessa terra? Por que a gente se preocupa tanto com as coisas? Apesar do Senhor nos prometer que Ele ia cuidar de tudo, te dizer que se eu cuido dos lírios do campo, se eu cuido dos passos, que dirá de vocês? É uma palavra do Senhor nos prometendo que Ele iria cuidar da nossa vida, mas a gente ainda está preso aqui, porque a gente não entende que a nossa casa não é aqui. A gente ainda está preso a essa semente adâmica de achar que o nosso lugar é aqui, que nós vamos viver aqui, mas não é isso. A nossa preocupação tem que ser com a nossa vida eterna. E eu queria hoje falar com você sobre novos começos, sobre começar pequeno. Eu tenho uma frase do pastor Greg Groeschel, o nome dele é complicado, vai aparecer aí para vocês na tela, quem souber pronunciar melhor pronuncia. Ele é pastor da Live Church, se não me engano a segunda igreja, a segunda maior igreja dos Estados Unidos hoje, uma igreja que começou pautada na ideia de uma igreja na internet, de uma igreja para fora. E ele diz assim que você não precisa ter fé para concluir, ok? Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Nesses dias todos nós estamos aqui falando sobre ganhar pessoas, sobre ganhar o seu vizinho, ganhar os seus parentes, ter fé para acreditar de que o Senhor pode transformar a vida deles. Mas aí vem aquela coisa, como é que eu faço isso, pastor? Não dou conta, é muito difícil. Dê o primeiro passo, comece com coisas pequenas. Você precisa ter fé para começar a sua célula. Não se preocupe com o que ela vai ser, como ela vai ser, se preocupe em começar. Comece com as pequenas coisas, avance para o seu destino. Em Gênesis 12, de 1 a 20, o pastor vai me ajudar a ler, no verso 2, por favor, pode abrir aí, acho que vai estar na tela, pastor, para o senhor. Farei de você. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Gente, Levou sua mulher Saraí? É só até aí, é só até o 2. Dá uma salva de palmas pro pastor, gente. Olha que vozeirão, muito melhor que a minha, não é? Farei de vocês um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Ei, creia nisso. Essa palavra foi para Abraão, mas foi para nós também. Amém. Eu farei dessa igreja um grande povo. Eu farei de vocês uma grande nação. Eu farei de vocês um povo que vão abençoar as terras, que vão abençoar países, que vão abençoar estados, nações. Amém. Creia nisso, né? Francisco de Assis diz uma coisa muito interessante: comece fazendo o que é necessário, então o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Comece pequeno, comece acreditando que você pode sim liderar uma célula, que você pode sim começar algo novo na sua vida. Não se preocupe com o seu trabalho, não se preocupe com o que será o seu amanhã. Preocupe-se em cumprir a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Amém. Pastor, eu estava lá na chácara da igreja e o caseiro estava me mostrando, e eu achando bonito lá a casa do João de Barro. Quem aqui conhece uma casa de João de Barro? Tem uma portinha, uma casinha tão bonitinha, não é? E aí eu falei, cara, que casa bonitinha, olha a porta lá. E pois é, esse ano a porta mudou de lado. O João de Barro sabe que esse ano a chuva vai vir mais daquele lado, então ele muda a porta para esse lado. Olha que coisa! Você acha que é o João de Barro que faz isso? O Senhor prometeu cuidar dele, e Ele prometeu cuidar de você também, amado. Amém? Então nós precisamos avançar, nós precisamos entender isso, que o Senhor é um Deus maravilhoso, é o mesmo Deus que cuidou dos apóstolos, que cuidou do povo de Deus, o Deus que cuidou de Isaías, o Deus que cuidou de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que pode cuidar de você e que pode cuidar de mim. E nós precisamos crer nisso com toda a nossa força. Amém? Então nós vamos falar sobre a vida de Abraão. Vocês já entenderam, nós vamos falar de Abraão, né? Abraão é interessante porque o Senhor faz esse chamado para ele. E eu acho muito, Abraão é uma coisa enorme, né? É um homem que faz a diferença, não na vida só dos cristãos. Olha, 3 religiões importantes têm Abraão como o pai da fé. Mais da metade da população do mundo crê nisso, de Abraão, o pai da fé. Então, pessoalmente eu amo a história de Abraão, porque a vida não aconteceu com Abraão. Ele aconteceu com a vida. Ele fez a vida acontecer. Ele fez as coisas acontecerem na vida dele. Abraão foi um homem que multiplicou sua vida. E ele nos dá uma imagem de como Deus quer nos usar. Abraão, a história dele mostra claramente como Deus quer que nós sejamos. O chamado continua sendo o mesmo. Sai da tua casa. Sai do meio do teu povo, que eu vou te mostrar a célula que você vai liderar. Amém. Eu acho isso muito legal. Abraão foi um homem que multiplicou, mas aí vem uma coisa interessante, nem sempre foi assim. A família de Abraão saiu lá, lembra da Torre de Babel? Saiu aquela turma, foram todos divididos, e Abraão foi morar numa terra de um povo, aonde o povo adorava a lua. Inclusive o nome do seu pai significava lua. Ou seja, era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas que estavam se acostumando com as práticas mundanas, estavam começando a viver adorar outros deuses, e o Senhor olhou para aquela família e falou bem assim: eu preciso tirar esse povo daqui, eu preciso construir novamente o meu povo, eu preciso constituir novamente o meu povo. E aí ele pede a Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para um lugar. Agora olha que interessante, Abrão significa pai, aí depois muda para Abraão, que significa
papai. Depois muda para Abraão, o pai da fé, pai de muitos. Agora quer ver uma coisa interessante no meio dessa história toda? Abraão já tinha 75 anos e ele não tinha filhos. Parece uma coisa engraçada, parece uma piada. Eu te farei pai de uma grande nação, pai de muitos. O meu nome é papai, mas eu não posso ter filhos. Olha que coisa mais trágica, que coisa mais absurda. Provavelmente seja mais ou menos como você olha para Deus quando Ele diz que você será pai de muitos, e você diz assim, mas eu nunca nem ganhei ninguém para Jesus, eu não consigo, eu sou estéril espiritual, como é que pode? Eu não vou conseguir. E Deus está dizendo, confia em mim, que eu vou te fazer pai de uma grande nação. Eu e Vanessa, no nosso pequeno grupo, apareceu um rapaz chamado Joelson. A gente estava nessas comilanças, depois do culto, eu lembro que era para missões, lá no Tocantins, a gente tem um prato chamado Maria Isabel, pastor Lobo, pastora Fabiola já experimentaram essa iguaria, é carne de sol, né? Coloca na panela de pressão e aquilo ali vai na panela de pressão mais ou menos por 1 hora. Vai imaginando a coisa. E aí, naquela água temperada, com todos os temperos e tal, você joga o arroz. E o arroz seca naquele negócio todo ali. Gente, é bom. Vai por mim, o negócio é bom. E aí, Joelson, um rapaz ateu, formado em economia, funcionário da Receita Federal, entra na igreja, e aí está lá num cantinho, e eu chego, cara, tudo bom, como é que é o seu nome? Joelson, piauiense, magrelo, isso aqui, só a cabeça, o bichinho, hoje está mais gordinho, barrigudinho, virou pastor, barriga. Não, o pastor Lobo é sequinho aqui, já viu? O cara é militar, é outra pegada. Joelson foi convidado para o nosso pequeno grupo. O testemunho dele, ele diz, rapaz, mas que povo doido, esse cara não me conhece, como é que ele está me chamando para a casa dele? Porque eu tenho fé, porque eu creio que quem Deus coloca na minha vida, independente de quem ele seja, ele está indo para a minha casa para ser abençoado e se transformar numa nova criatura. Amém. Então não tenha medo de receber ninguém na sua casa. Eu chamei o Joelson foi para a nossa casa, chegou lá na sua moto, todo invocado. Quem é piauiense aí, gente? Tem algum piauiense? Oh, aleluia, olha lá, ó. Gente do céu, ilhado no meio desse povo, rapaz. Você casou com a paranaense, foi? Eita, tá apurando a raça, que o pessoal fala lá no norte. Eu casei com a gaúcha, tu vê os meninos tudo loirinho. Joelson foi para o nosso pequeno grupo, e lá ele começou a interagir com o nosso grupo. Um certo tempo, Joelson some. Naquela época não tinha o WhatsApp como tem hoje. Hoje é facinho, né? Você manda um zap, tem tanta coisa. Naquela época era só o SMS mesmo, e era cobrado, tá? Cada SMS tinha um preço. Tem preço para a gente cuidar das pessoas, viu, gente? Mandava SMS para o Joelson e falava, cara, nós estamos aqui, nosso grupo está aberto para você, venha. E aí ele teve uma experiência com o Senhor e ele voltou para o grupo novamente. Amém. Tomou a decisão de andar com Cristo. Eu andava com o Joelson para todo lugar. Teve um tempo lá que o inquilino dele pediu a casa e ele descobriu que o piauiense estava morando dentro do carro. Vocês são doidos, velho. O povo é assim. Aí estava morando dentro do carro, no posto. Eu falei, moço, vem aqui para casa. Arrumamos o sofá lá de casa. Lembra, Vanessa? Arrumamos o sofá lá de casa, Joelson passou lá umas semanas com a gente, até ele poder alugar uma nova casa. Nós viajávamos de férias, levávamos o Joelson junto com a gente. Na época a nossa igreja estava numa transição assim, né? E o Joelson, levei ele para a cachoeira, e o pastor ficou indignado, porque eu tirei ele da sala dos catecúmenos, lembra? É sala Nova Vida, gente, hoje é mais bonito, esse nome era feio. O pastor ficou bravo, e hoje todo mundo entende, né, que o discipulado é isso, o discipulado é andar junto. O discipulado é para onde eu vou, eu levo ele. E aí eu ia fazer compra. Lembra que eu falei para vocês de adicionar as pessoas na sua vida? Lá em casa quem faz compra sou eu. Eu não sei que combinado foi esse no começo do casamento, cara, mas quem faz supermercado sou eu. É uma tristeza isso. E aí eu pego
e falo pro... não sei o que foi que houve. O outro combinado foi que eu cozinho. As mulheres estão aí, meu Deus, fala, Senhor, na vida do meu marido. E aí, eu ia fazer compras e eu chamava o Joelson. Hoje eu fico pensando que o povo devia achar estranho aqueles dois homens fazendo compra, cara. Mas era o tempo que eu tinha para bater papo com ele, discipulá-lo. Joelson se tornou líder de célula. Joelson se tornou supervisor de célula. Amém. E eu e Vanessa saímos agora. Joelson se tornou pastor da nossa rede. Amém. Um homem ateu, que não acreditava em Deus, mas que através da instrumentalidade da nossa vida, através da instrumentalidade da sua vida, homens e mulheres que estão perdidos podem se tornar homens de Deus, pastores, aleluia, evangelistas. Creia, amado, creia nisso, sonhe com isso. Sonhe com coisas espirituais, sonhe grande, pense grande. Abraão estava aqui, meu Deus, como assim eu vou ser pai de uma grande nação, eu não tenho filhos, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu queria usar a vida de Abraão agora para que você entendesse quais são os passos, para que você possa avançar, decida avançar. Não pense grande, pense nas coisas pequenas, pense no novos começos, pense em como é que eu vou fazer agora para me tornar um líder de célula? Cola no pastor, cola no Cris, pastor. Como é que eu posso fazer para ser um líder? Me ajuda, me treina. Eu quero fazer diferença na minha casa. Eu quero fazer diferença na minha vizinhança. Eu quero chamar os meus amigos para a minha casa. Eu quero que eles conheçam a minha casa. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O povo está morrendo, sem relacionamento. Eles não têm ninguém. Meu pai e minha mãe, vou contar a história deles daqui a pouco, mas minha mãe fala que eles estavam com dificuldade de ganhar um homem lá, só a esposa ia para o PG, para a célula, lá é pequeno grupo, gente, eu vou ficar trocando o tempo todo. Ele não ia, e minha mãe descobriu o dia do aniversário dele, fez uma panela daquela de macarrão de panela de pressão, quem já fez aí? É gostoso aquele troço, né? Meu Deus, você engorda uns 5 quilos depois de comer aquilo. E aí, minha mãe falou para a esposa dele, olha, nós vamos lá visitar vocês, não se preocupe com a comida que eu estou levando. Quando minha mãe colocou aquela comida em cima da mesa, abriram a panela, é no meio da roça, tá, gente? Vou contar para vocês depois. Aquele senhor da roça, matuto, brabo. Meu pai e minha mãe falaram que estavam ali para comemorar o aniversário dele. Ele começou a derramar lágrimas, chorando. E meu pai e minha mãe falaram, meu Deus, o que foi que houve? Ninguém nunca tinha feito algo assim para mim. Pequenas coisas, pequenos começos, pode mudar realidades, pode mudar cidades, pode mudar nações. O povo de Deus precisa só voltar a ser o povo de Deus. Amém. Temos que sair das 4 paredes. Saia da tua terra, saia do teu conforto. Então vamos seguir então, para que você possa avançar para o seu destino. Tenha, primeira coisa, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então o Senhor disse a Abraão. Olha aí que voz bonita. Tu é o cara, velho. Hoje as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional. A psicóloga ali pode me dizer claramente isso. Todo mundo é emotivo, né? Que dirá eu. Eu vou assistir filme, o último filme que eu fui assistir, eu esqueço. O Extraordinário, quem assistiu? Não, mas presta atenção, velho. Eu estou aqui sentado, minha esposa está aqui do lado, tem uma moça aqui do meu lado, e aquele filme começa a acontecer e eu me derramo. Oh, Deus. Está aqui a Vanessa, gaúcha, nem tchum. Provavelmente a moça do lado fala, tá, que homem mole. Mas hoje nós somos assim, somos sensíveis, né? Emocionalmente sensíveis. Amém. Isso pode ser transformado em bênção, né? Da gente ter sensibilidade. Mas sabe, nós não temos sensibilidade nenhuma espiritual.
Temos sensibilidade emocional, mas não temos sensibilidade espiritual. Tem muita diferença. A sensibilidade espiritual vai fazer com que você seja maduro emocionalmente. Agora, ser só emocionalmente não faz de você uma pessoa madura espiritual. Tem uma diferença muito grande. Nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser sensível à voz de Deus. Precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Você fala demais, amado. Cala a boca. Ouça o Senhor. Para um tempo no teu quarto. Fecha a porta. Pergunta para o Senhor o que Ele quer que você faça. Nós perdemos esse hábito. Nós vamos lá e nos inscrevemos num concurso sem perguntar para o Senhor o que Ele quer. Nós vamos lá e nos inscrevemos, botamos o nosso filho em qualquer escola e não perguntamos ao Senhor o que Ele quer com os nossos filhos. Nós tomamos decisões todos os dias sem perguntar para o Senhor o que Ele quer. Nós perdemos esse hábito, porque eu lembro bem que meus pais, meus avós, inclusive eu estou aqui porque eu tenho uma avó de oração, sabe aquelas vozes do joelho quadrado, de tanto orar. Eu lembro que eu era criança, passava na porta do quarto da minha avó e enxergava ela orando. 5 horas da manhã, orando por todos os netos, orando por todos os filhos. Não é à toa que são missionários, são pastores. Porque teve uma mulher de oração, sensível à voz de Deus, que nos cobriu de oração. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Amém. 2, nós precisamos disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. O texto, isso. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Eu estava falando para os pastores ontem ali numa reunião, que o meu desejo, Cleves, eu sou um cara muito ligado à tecnologia, gosto muito do meu computador, das minhas coisas, do meu mundinho, amo série. Se eu pudesse passar todos os dias da minha vida sentado numa televisão, vendo série, eu gosto. É a minha caixa do nada, todo mundo tem sua caixa do nada, a minha é assistir uma série, eu gosto disso. E entro uma madrugada vendo, e o Netflix agora é uma miséria, né? Porque antes a gente assistia um por semana, não é? Agora não, agora acaba o episódio, já aparece lá, 5 segundos para começar o próximo. E você quer saber o que acontece na próxima. Nós somos dominados pela preguiça. Nem vem que não sou só eu. Nós temos preguiça. Você chega de um dia cansado de trabalho, você toma seu banhozinho quente, meu irmão. Tu quer saber de deitar no teu sofá e curtir a vida. Essa é a história de sair. E aí pega bem aqui o texto. Ei, sai da tua casa, sai do teu conforto e vá visitar aquela pessoa que eu te mostrarei. Amém. Nós precisamos, para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Nós hoje somos seguros, com todo respeito, tá, gente? Não é nem uma apologia à pobreza, não. Mas quanto mais ricos nós ficamos, mais longe de Deus nós ficamos, porque nós colocamos a nossa esperança no dinheiro. Eu tenho dinheiro para pagar a conta. Por que nas comunidades, nos lugares pobres, as igrejas estão bombando? Porque a esperança daquele povo só é o Senhor. Porque ele não sabe o que ele vai comer amanhã. Nós não. Nossos pais venceram. Nós começamos a ganhar dinheiro. Nossos filhos não sabem, não passam perto de saber o que é necessidade. Tudo o que eles querem, eles têm. Tudo o que eles precisam, a gente dá. Precisamos tomar muito cuidado para que a gente não possa esquecer o Senhor e saber de que a minha segurança é nele. Não tenha segurança no dinheiro. Pode vir uma guerra e acabar com tudo. E aí? Meu dinheiro estava investido em CDI, não sei o que, blá blá blá, no Tesouro Direto, acabou com tudo, irmão. E aí? Onde está a tua segurança? Mas eu tenho muitas casas. E daí? As bombas veio, detonou com tudo. Você está pronto para isso? Você está pronto para deixar toda a sua segurança, deixar tudo que você tem para seguir ao Senhor, para cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida?
Isso não é sinônimo de pobreza não, muito pelo contrário, porque vocês conhecem a história de Abraão e sabem que o homem foi rico, hein? Tinha dinheiro, o homem foi rico. O Senhor não quer que a gente seja pobre, não é isso, mas Ele não quer que você tenha a sua segurança nisso. Ei, sai da tua casa, vai visitar, vai cuidar das pessoas, deixa a preguiça de lado, vai ter um momento que você vai descansar, vão botar você dentro de uma caixa e vão enterrar você vai descansar eterno. E não vem que não tem não, porque eu vou e você vai também. Você não é Highlander, você não vive para sempre, tá bom? A ordem é, saia e vá. 3, obediência em fé para arriscar através do desconhecido. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus hoje te chama para se aventurar para um novo território. Se Deus está te chamando para ir, você precisa se mover de onde você está. Saia da tua segurança, saia da onde você está. 4, visão para enxergar de onde você está. Versos 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. 5, fé para confiar na providência e cuidado de Deus. Verso 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Confie na providência do Senhor. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Meu pai sempre serviu na igreja, e eu estava falando aqui para a Helena e para o Darcy, que eu cresci vendo os meus pais priorizando a obra do Senhor. E quando eu digo priorizando, era assim, olha, tinha uns parentes nossos de Goiânia, aqueles primos, aquele povo animado, e eles chegavam de férias lá em casa, e estava aquele movimento, aquele negócio todo lá em casa, e aí a hora do culto, minha mãe perguntava para os familiares que não eram crentes: vocês querem ir para o culto com a gente, gente? É 1h30. Não, obrigado, a gente não quer ir para culto nenhum não. Tranquilo, gente, tem comida na geladeira, está tudo aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, 1h30 nós estamos de volta. Amém. Eu cresci assim, eu cresci nos corredores da igreja, deitado no colchãozinho, nas vigílias de oração da igreja. É óbvio que eu fui ensinado no caminho em que eu devo andar, e até quando eu estiver velho, porque eu tentei muitas vezes me desviar, pastor, muitas vezes, mas eu sei quem é o meu Senhor. Aleluia. É isso que o seu filho precisa de você. Ele vê você priorizando mais o ensino dele do que a igreja. Ele vê você priorizando mais o inglês dele do que a igreja. Ele vê você priorizando mais o esporte dele do que a igreja. Aí ele se torna um adolescente, se torna um jovem, não quer mais a igreja, e você acha que foi que aconteceu. Priorize fé para confiar na providência de Deus e no cuidado dele. Meu pai, então, muito tempo servindo ao Senhor. Samuel nasceu numa quinta-feira de 2009. Numa segunda-feira, o meu pai amanheceu com uma dor no pescoço muito grande e não conseguia se mexer na cama. Minha mãe falou para ele: espera que eu vou chamar ajuda. Como todo homem teimoso, o que ele fez? Ele levantou, tentou ir para o carro sozinho, ele caiu, piorou mais ainda a situação. Meu pai ficou tetraplégico, do pescoço para baixo ele não movia mais nada, ele só tinha espasmos, né? Dava aquelas tremedeiras, e eu lembro de chegar no hospital, e meu pai com aquela tremedeira na perna, e eu falei: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? E começaram a investigar, acharam que era câncer na coluna, aí depois acharam, foram pesquisar mais, aí fizeram a tomografia e descobriram que a coluna estava esmagando a medula aqui em cima. Totalmente desenganado pelos médicos, uma cirurgia muito difícil. Se você tiver problema aqui em cima, a cirurgia é muito complicada, tem que praticamente te degolar. É isso, eles abrem aqui para fazer a cirurgia.
O médico, depois que meu pai passou pela cirurgia, disse que se no pós-operatório ele tivesse uma alergia ou alguma coisa, espirrasse e aqueles pontos abrissem, não tinha o que fazer com ele. Meu pai passou pela cirurgia, botaram as próteses nele e falaram: olha, seu Falcão, o senhor não vai andar mais. Talvez daqui a alguns anos o senhor comece a mexer os dedos do pé, com muita fisioterapia, né? E meu pai passou por uma situação muito difícil mesmo. Dos irmãos da igreja terem que dar banho nele, de ajudar ele em toda aquela situação. Um homem que sempre serviu ao Senhor, um homem que sempre esteve à frente da juventude, do louvor da igreja, enfim, ele já esteve à frente de várias áreas na igreja. Era um líder de pequeno grupo, ele e minha mãe. Eu lembro que naquele final de semana nós estávamos numa reunião de liderança na chácara. E agora meu pai estava ali naquela cama passando por tudo aquilo. Foi 1 mês no hospital, passando pela recuperação. Depois ele foi para casa com muita força de vontade mesmo. Meu pai querendo andar, instalou umas roldanas no teto e ele ficava lá dia e noite se mexendo. Não conseguia fazer suas necessidades, tinha que tomar remédio para fazer. Eu digo que para que você tenha um coração grato, meu irmão, é só você passar 1 semana sem fazer as coisas. Vai por mim. Você vai dar graças a Deus por conseguir fazer cocô. É verdade. Vai por mim. E meu pai passou por tudo aquilo e aí, eu acho que 1 mês, ele estava mexendo os dedinhos do pé. Em 1 ano, eu lembro bem, porque o meu filho andou junto com o meu pai. Aleluia. Em 1 ano, o Samuel, meu filho, andou, e com 1 ano, meu pai andou também. Inexplicável, os médicos não sabiam o que era aquilo. Aleluia. Não tem lógica, não é para o senhor andar. A coluna do meu pai é colada. Se ele cair e machucar a coluna, não tem mais jeito. Aí meu pai comprou uma chacrinha com a minha mãe. Foram para a chácara, porque agora nós estamos de boa. Agora é tempo de descansar. Já passei por tudo isso, é tempo de... Não é que deixaram de ser crente, gente. Agora nós vamos nos aposentar, vamos cuidar da nossa vida. E aí foram para a chacrinha. Dava sexta-feira, meu pai sumia, comprou um barco, comprou um motor, e ia para o meio do lago. Lá em Palmas tem um lago enorme, tá? da usina hidrelétrica que nós temos lá. E aí meu pai ia pescar e tal, e passou um tempo assim, curtimos muito aquela chácara, né? E aí, um belo dia um ladrão entrou lá e levou tudo, levou o motor do barco, levou as coisas da chácara. Minha mãe ficou chateada com aquilo. Eu estava em Florianópolis, ela ligou para mim: meu filho, eu não quero mais saber dessa chácara. Mãe, já viu mãe ligando? Que não sei o quê, tá bom mãe, tá bom, beleza, vende a chácara mãe, tranquilo. Como todo brasileiro, 3 meses depois, comprou tudo de volta e estava funcionando a chácara normalmente. Tranquilo, esqueceu tudo aquilo. Aí sabe o que foi que aconteceu de novo? O ladrão entrou de novo. Mas dessa vez ele roubou até os piqui que estavam na geladeira. Conhece piqui? Jesus. Tudo, tinha peixe, tinha tudo na geladeira, levou tudo. Nós temos uma chácara lá na igreja, e tinha um caseiro lá, caseiro desviado, a esposa não era crente. E aí minha mãe e meu pai, desgostoso com essa chácara, não quero mais saber de chácara, largou essa chácara para lá. E foram abrir um pequeno grupo lá na chácara da igreja. Meu pai mas ele começou isso com 62, 61. Pequeno grupo lá, 61 anos, debilitado. Meu pai anda devagarzinho, nunca mais ele vai andar normal, não tem como. Junto com a minha mãe, pegaram um carro dele novinho, enfia numa estrada de chão. Não é essa estrada de chão bonita aqui do sul, não. Tem umas estradas do sul aqui que parecem coisa de novela, né? Aquele verde, não, é aqueles buraqueiros mesmo, costela de vaca, já ouviu falar? Todos os dias iam para lá para o pequeno grupo naquela chácara. Eles faziam o pequeno grupo no sábado e discipulavam o povo durante a semana. Enfiaram o carro naquela estrada. A coluna do meu pai, penso eu que se fosse nós saudáveis andando naquela costela de vaca, estava todo mundo doente, entrevado. Meu pai está bonzinho. Aleluia.
Começou um pequeno grupo lá, se converteu o chacareiro, se converteu a esposa, e foi adicionando pessoas ali, e foi entrando pessoas, um pequeno grupo, 2 pequenos grupos, 3 pequenos grupos, 4 pequenos grupos. Temos agora uma congregação lá com mais de 60 pessoas. Aleluia. Homens que bebem, é roça, é chácara, lá no norte, gente. Então, homens matutos que bebiam, que batiam nas suas esposas, que espancavam seus filhos, que se drogavam, agora são homens livres, que não bebem mais, viviam amaziados com as suas esposas, agora são homens convertidos. Fizemos um casamento coletivo lá, casamos o pessoal, pessoas que estão mudando de vida, crianças que agora têm um novo rumo na sua vida, porque seus pais se converteram, porque um homem e uma mulher deixou o seu conforto, deixou a sua casa, deixou a sua novelinha, porque agora tem novela gospel, pastor, para o povo assistir, né? Largaram a novela da Globo, mas agora tem a da Record, e aí fica em casa e não tem coragem de sair para evangelizar ninguém. Meu pai largou tudo isso, foram para a chácara, e agora tem homens e mulheres, famílias transformadas naquela região. Aleluia. Porque saiu do conforto da casa, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, e vá para a casa que eu vou te mostrar. Tenha fé, basta ter fé para dar o primeiro passo, não para concluir. Deus vai aperfeiçoar. Meu pai não tem nem a 5ª série. Você tem que ver meu pai estudando a Bíblia com uma pessoa. Não tem nem 5ª série. A minha mãe é o furacão, né? É a que resolve tudo. Meu pai é o cara centrado, que senta aqui e vai conversando com o cara e vai levando o evangelho. Estão lá firmes e fortes. A gente tenta vender aquela chácara desde então, nunca vendeu, porque eu sei que Deus tem um propósito para aquela chácara lá para o meu pai e para minha mãe, mas não era tempo de descansar. Não é tempo de descansar. Os nossos jovens estão moles. Cadê os jovens? Tem que fazer uma célula 10h30 da noite. Não, pelo amor de Deus, é muito tarde. É a hora que o povo sai da faculdade, amado. É a hora de encarar. Eu e Vanessa já éramos casados, nós tínhamos uma célula 10h30 da noite. Foco para não desistir da jornada. Verso 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Você precisa ter foco para não desistir na jornada. Nessa primeira etapa, sabe quantos quilômetros Abraão já tinha rodado? 800 km. É chão, hein? Para andar a pé, para andar levando aquele tanto de gente, aquele tanto de funcionário, aquele tanto de coisa. Tem uma coisa interessante. Você acha que todo mundo queria ir? Isso agora é para o pastor Lobo. Você acha que todo mundo quer ir, pastor? Tinha gente reclamando, tinha gente resmungando. Tem um cara que morreu sem Jesus, mas ele deixa uma frase que eu acho fantástica. Steve Jobs, dono dessas coisinhas aqui, que fez esses trenzinhos que a gente hoje é apaixonado, né? Porque Samsung, vem todo mundo atrás dele. Ele falou, eu quero um telefone com um botão, né? O iPhone não tem só um botão aqui? Eu quero com um botão só. Aí o povo vinha, não, mas não tem jeito, tem que botar mais teclado aqui, não sei o quê. Não, eu quero com um botão. E o povo ia lá, os engenheiros tentava e voltava. Não, eu quero com um botão. Mas o povo não vai querer desse jeito. O povo não sabe o que quer. Eu é que sei o que eles querem. Ei, líder de pequeno grupo, ei, líder de célula, o teu povo está lá perdido. Eles não sabem o que querem. Nós precisamos mostrar o caminho para eles. O povo está rodado. Por isso tem que ter liderança. Por isso que eu falei da liderança ontem. Porque Deus está aqui, ó, com o anjo da igreja, e que passa a informação dos planos que Ele tem para vocês, para que a gente possa ter um mesmo rumo, um mesmo caminhar. Abraão recebeu o chamado de Deus, e ele teve que levar o seu povo com ele. Eu penso que a esposa de Ló não queria de jeito nenhum sair do conforto dela. Os funcionários deviam estar todo mundo resmungando, meu Deus, por que nós temos que dar isso tudo? A nossa terra lá estava boa, para que isso aqui? Mas Deus tinha um plano,
Inclusive esse plano fez com que nós estivéssemos aqui hoje de manhã. Amém. O povo de Deus foi restaurado, porque Ele separou Abraão, para que ele começasse um novo povo, o povo de Deus. Nós precisamos ter foco para não desistir na jornada. Gratidão pelos presentes de Deus durante as suas jornadas, versos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Pastor, Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Olha os presentes que Deus te deu. Ele te deu um concurso, Ele te deu um emprego, Ele te colocou naquela escola boa, Ele te colocou naquela vizinhança que você queria tanto morar. São presentes do Senhor. Você recebeu esse presente, e o que você fez com esse presente? Você tornou ali um altar do Senhor? Você fez daquele lugar um altar para o Senhor, para agradecer o que Ele te deu? Essa igreja tem sido abençoada, e o que essa igreja vai fazer com essa bênção que tem recebido? Você tem sido abençoado, e o que você vai fazer com essa bênção que você tem recebido? Eu ouvi de um pastor lá no Hagai, fazendo uma devocional, e ele fala que o grande problema hoje, que nessa época aqui de Abraão, o povo fazia altares de pedra, e moravam em casas de lona. Sabe qual é o problema hoje? Nós moramos em casas de pedra, e o nosso altar é de lona. Qualquer coisa faz com que a gente deixe o altar de Deus. Nós não somos gratos por aquilo que Ele nos deu, e muitas vezes amanhecemos o dia reclamando, porque não temos aquilo, porque não temos isso, porque não temos aquele carro, porque não temos aquela casa, porque meu filho não pode estudar naquela escola, por causa disso, por causa daquilo. Nós precisamos ter um coração grato a Deus, porque Ele tem nos presenteado, Ele tem nos dado tudo, assim como Ele deu a Abraão, Ele está dando a você também. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Seja grato pelo que você tem, mas o que você vai fazer com o que Deus tem te dado? Deus te deu uma casa bonita, essa casa é um altar do Senhor. Você quer receber gente lá, gente de todo tipo. Ah, pastor, mas é minha casa, a segurança da minha casa. Amado, o Senhor te deu essa casa para que ela seja uma bênção, para que ela seja a extensão dessa igreja, a extensão do Bom Retiro, lá em todas as regiões. Eu falo quadra, que lá não é quadra, né? Em todas as regiões, em todos os bairros de Curitiba. Todos os bairros de Curitiba. Já imaginou botar um mapão ali atrás, assim, olha, uma célula em cada bairro de Curitiba? O que você tem feito com o que Deus te deu? Zacarias 4:10 diz assim: não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Ei, o Senhor se alegra em ver essa obra bonita. Olha onde vocês estavam, olha onde vocês estão, olha o que Deus ainda vai fazer. Mas Ele não vai fazer através da liderança, não. Ele vai fazer através do povo dele. Nós precisamos crer. Você não tem que ter fé para terminar, você precisa ter fé para começar. Amém? Amém. Queria chamar o pastor Lobo. Eu vou repetir de novo. Você não precisa de fé para terminar, você precisa de fé para começar. Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ei, não desanime. Você é novo, você tem uma família bonita. É hora de sair da tua casa, é hora de visitar os teus amigos, é hora de levar a palavra de Deus para todos, é hora de sair do nosso
lugar confortável. É hora de mostrar aos nossos filhos que nós somos o povo de Deus e que eles também serão o povo de Deus, que eles vão evangelizar os filhos, que eles vão evangelizar os amigos. Hoje à noite eu vou mostrar aqui a célula do nosso filho. Meninos de 9, 10 anos que já têm a própria célula, felizes, convidando os amigos da escola para ir para a célula deles. Vocês precisam ver. E a minha oração, assim como a do apóstolo Paulo, é que o Senhor abra os olhos de vocês, para que vocês possam ver as grandezas que o Senhor quer fazer através dessa igreja e através da sua vida. Eu creio nisso. Em nome de Jesus que eu digo, amém. Amém. Obrigado, pastor. Uma clareza cristalina. Eu e você temos um chamado. Eu e vocês temos uma vocação para larga a tua vida velha. Mas meu pai, a minha mãe me ensinou assim. Deixa pai e mãe. Você se juntou com alguém, se uniu para ser o quê? Uma nova esperança, uma nova semente. Você estava falando aqui, pastor Cleves, eu estava lembrando dessa. Nós temos uma árvore enorme aqui, ó, enorme. De vez em quando tem que fazer uma poda nela. Essa árvore já foi uma semente desse tamanho aqui, ó, desse tamanho. Hoje ali se aninha um monte de aves. A gente coloca os carros. Tem gente aqui que no verão quer chegar cedo para botar debaixo da árvore, para o sol não castigar o carro. Deus se alegra dos primeiros começos, dos pequenos começos. O nosso chamado é isso. Abre a sua casa, abre o seu coração, traz Deus para dentro da sua casa. A Bíblia conta a história de um homem chamado Obed-Edom, que trouxe a arca, acolheu a arca dentro de casa e ele prosperou em tudo. A sua vida é muito mais do que vir só no domingo de manhã no culto ou no domingo à noite. Aliás, eu já quero fazer um apelo para que você volte no domingo à noite, porque essa mensagem vai continuar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. O culto de ceia é também um culto de famílias. O ministério de louvor pode tomar posição já. Feche seus olhos. Não desista da sua família. Não desista de ser uma bênção na sua casa. Não desista disso. Você pode buscar nesses lugares de correção de jovens, de menores infratores. Eles não têm pai. Entendam isso. Se você abandonar o barco, os seus filhos vão se perder. Não abandone. Você que é mãe, não desista de orar pelos seus filhos e pela sua casa. Agora a sua casa precisa ser esse lar hospedeiro. O pastor não tem a chave da sua casa, quer dizer, é você que tem. É você que tem. É você que vai ter que querer. Você que vai ter que sair desse lugar de preguiça. Pastor, mas cansa. Querido, eu vou dizer para você, cansa muito menos. Muito menos. Você depois tem que consertar um filho adolescente, um filho jovem que está se afastando. Meus filhos faziam célula de 11 da noite até 1h30 da manhã. E eu tinha que acordar no dia seguinte às 6. Mas eu ficava aleluiado de saber que ele estava adorando ao Senhor. Abra o seu coração. Esse movimento de células vai incendiar a igreja. E vai acolher gente que você ama e que não tem Jesus. São pessoas que você é muito educadinho com eles. Eles estão indo para o inferno. E o inferno é real. E essa palavra inferno, ela é indigesta, mas ela é verdadeira. E a doutrina de inferno que ensina é Jesus Cristo. Você quer ser usado como instrumento, como foi Abraão. Você quer ser pai de nações. Você quer deixar um rastro. Quer deixar uma família chamada de bendita sobre a face da terra. Só levante sua mão e diz: eu quero uma família bendita. Você quer isso? Você quer fazer uma aliança com Jesus? Eu quero dar uma, pode abaixar a mão. Você quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Se você quer fazer uma aliança com Jesus Cristo, dizer: Deus, eu quero experimentar isso na minha vida. Só levante sua mão, diga: eu quero.
Deus abençoe todos vocês. Pai querido, a tua igreja se alegra em receber um maná, um alimento sólido. Essa palavra, Pai, nos faz olhar para nós mesmos, para o nosso passado, faz a gente aprender a romper com preconceitos, com entendimentos. Nós achamos às vezes que isso é radical, nós achamos muitas vezes que essas palavras são palavras inflexíveis. Na verdade, essas palavras são palavras de esperança e de doçura do Senhor, para que nós construamos na nossa casa também altares, que a nossa casa seja de lona, sim, Senhor, e os nossos altares de pedra, porque o nosso destino não é essa terra aqui, o nosso destino é o céu, e nós vamos para o céu. Tudo que a gente construir aqui, tudo que a gente conquistar, tudo que a gente comprar vai ficar aqui, mas a nossa eternidade vai ser no céu. Tira de nós essa paixão que nós temos pelas coisas, tira de nós, Senhor Deus, essa idolatria que nós temos por fazer daqui o céu, porque isso aqui não é o céu. Nós queremos construir torres de Babel para subir no céu com a nossa própria força, mas nós na verdade só chegaremos no céu lavado do sangue da cruz, porque o teu filho Jesus é a única porta, a única porta. Não nos deixa a gente se perder, não nos deixa que os desertos, que os favores desse mundo, não nos deixa pensar, Pai, que aquilo que a gente pode construir e conquistar vai ser o nosso destino final. O nosso destino final é a glória, porque na casa do Pai há muitas moradas. Pai, nós entregamos a Ti os nossos sonhos, entregamos a Ti as nossas vidas. Queremos sim abrir as nossas casas, queremos sim ser chamados de líderes de células, de pastores no meio do Teu povo. Nós queremos sim, Pai, que os nossos filhos sejam acrescentados a essa igreja, que os nossos amigos, os nossos pais, os nossos parentes encontrem aqui um local aonde eles recebem não só a voz do Senhor, mas o poder do Senhor, um poder para fazer com que aleijados, pessoas que quebraram a sua coluna, possam voltar a andar. Um lugar onde as famílias, onde já desistiram um do outro, possam voltar a ter esperança de viver em amor e harmonia, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Igreja Batista de Bom Retiro. Se o Senhor nos abençoar, Pai, se o Senhor der uma voz do céu em favor desse povo que se reúne aqui em Bom Retiro, nada vai impedir essa igreja de ser chamada casa de oração e também casa de resposta do Senhor, casa de milagres, casa de esperança para todos os povos, em nome de Jesus. Escreve o nome dos teus filhos aqui que levantaram as mãos, fazendo aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom que você veio. A noite tem mais, mas nós vamos celebrar a ceia. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai nos inspirar, você que é pai, apenas um pai ou uma, a mãe, vai lá embaixo buscar seu filho, que eles vão celebrar a ceia com a gente. Os seus filhos precisam aprender a celebrar a ceia com a gente. Nós vamos celebrar juntos, como famílias. Nós vamos ter a oportunidade de pedir perdão para os outros, de agradecer uns aos outros. Nós vamos ter a oportunidade de orar uns pelos outros. Então, enquanto o louvor ministra, você vem. Eu quero convidar os casais que foram convidados para servir a ceia, junto com a pastora. Cadê a irmã Zeli? Já está aqui? Isso. Para que vocês já tomem posição em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Amém. Queria que você sentasse só um pouquinho. E eu queria que as crianças prestassem atenção nisso agora. Eu vou ler o texto, porque eu recebi do Senhor. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é um convite a não comer e beber, não é uma ameaça. Quem lê aqui esse texto, eu fui criado dentro, até meus 23 anos, na igreja católica. Eu tinha medo de celebrar a ceia. Não, você não deve ter medo de celebrar a ceia. Você deve ter medo de permanecer no pecado. Aí sim. Você deve ter medo de não se arrepender. Aí é problema. Você deve ter medo de não viver na sua casa um ambiente de paz que Deus chamou você para dirigir e para estabelecer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e também coma. Os filhos devem estar perto dos pais agora, não são perto dos pais. Eu queria que uma bagunça santa, pode fazer. E eu pedi para vocês sentarem justamente para que vocês pudessem ficar na altura dos seus filhos pequenos que vieram do Talmidim. Você pode olhar nos olhos, puxa ele para sua frente, papai e mamãe. Puxa eles para sua frente. Fabíola aqui pastora Fabíola está me perguntando: todos receberam do cálice? Faltou alguém receber? Todos receberam? Tá bom. Eu queria que você olhasse nos olhos do seu filho. Vem para perto, vem para frente do pai e da mãe. Isso, para frente do pai e da mãe. Muito bem. Aqui o Cristian até puxou a cadeira. Que bom, é isso mesmo para fazer. Eu queria que você olhasse nos olhos do seu filho e dissesse assim para ele: filho, você me perdoa? Pergunta para o seu filho e para a sua filha: você me perdoa? É hora de examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, nós falhamos como pais, falhamos. Aqui essa igreja não é igreja de anjo, é igreja de gente. Você quer pedir perdão para o seu pai agora, para sua mãe? Você quer pedir perdão para o seu filho? Pede perdão. Olha nos olhos dele: você me perdoa? Eu quero que você diga para o seu filho como é bom ser pai dele. Eu quero que você diga para o seu pai como é bom ser filho dele. Você pode dizer isso? Então eu vou dar 1 minuto agora. 1 minuto. Papai e mamãe, coloca a mão na cabeça do seu filho assim. Eu posso ensinar para vocês uma oração que Jacó orou sobre José. Posso ensinar? Então, bota a mão sobre a cabeça do seu filho. Se puder olhar nos olhos dele, você ora. Olha. E diga assim, com os olhos abertos, olhando para ele. Diga assim: meu filho, eu, em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo com a exuberância da terra e com o orvalho que desce do trono de Deus. Eu te dou do azeite fresco que vem do céu. Eu abençoo os teus dias. Os teus inimigos que se levantarem contra ti virão por um caminho, e por 7 caminhos diferentes baterão em retirada. Eu, em nome de Jesus, profetizo que o Senhor fartará a tua alma nos lugares de sequidão, e você vai ser chamado entre todas as nações como filho bendito do Senhor. Eu te abençoo, e o que está abençoado por mim, abençoado permanecerá, em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar o pão e o cálice agora, pode abrir. Vamos todos comer juntos. Coma do pão
e beba do cálice, é uma aliança. Isso é uma aliança que estamos fazendo com o Senhor.